Esse é o vídeo anterior, onde eu comecei falando sobre a questão da representatividade na literatura e acabei precisando interromper o vídeo, mas nele eu abordei brevemente ali a princípio sobre como que muitas vezes a literatura, ao tentar falar sobre preconceito, sobre minorias de um modo geral, acaba reforçando estereótipos que são negativos. Eu dei um foco na ficção científica porque é não só o gênero que eu escrevo, mas a maioria dos serviços de revisão, por consequência, que vem até mim, são desse gênero. Então, é algo que eu percebo com mais clareza, mas eu, fazendo serviços para outros autores de outros gêneros, eu também percebo isso muito na literatura erótica, onde existe uma repetição de padrões de personagens, sempre a moça inocente que se apaixona por um CEO de uma empresa e esse cara é branco, é forte, é boa pinta, é inteligente e tal. Mesmo quando esse estereótipo não corresponde à realidade, por exemplo, o quão raro é um CEO de uma empresa assim. A maioria dos caras são gordos, são já mais velhos, têm uma série de problemas de saúde, até por consequência da quantidade de trabalho que eles têm. Mas é algo que se repete, parece que é um clichê reforçado pela trilogia dos 50 Tons de Cinza. Na literatura gay, por ser um negócio mais de nicho, vamos dizer assim, embora não tanto no caso da literatura erótica, você percebe isso com menos intensidade. Ainda existe com muita intensidade lá aquela coisa do cara ser branco, ser boa pinta e tal, né? E vai. Mas você ainda percebe uma variedade um pouco maior. Eu falo isso porque às vezes eu reviso literatura desse gênero também, diagrama e tal. Mas na literatura fantástica, já que é compreendida pela ficção científica, fantasia e terror, você percebe com menos frequência. Isso às vezes chega ao ponto de, quando você propõe a discutir esses temas, apresentando uma questão racial, acaba reforçando os estereótipos de uma forma negativa, como eu falei no caso do Cyberpunk, que o negro sempre é colocado de uma forma criminalizada. Agora, quando se trata de personagens gays ou trans, aí que você pode contar com a invisibilidade mesmo. É raro, você conta nos dedos quantos livros você encontra dessa forma. E acaba gerando um problema, porque cai sempre naquela repetição de estereótipos de personagem. Porque o autor muitas vezes ele pode pensar assim, não, meu personagem é único. E realmente, concordo, não estou tirando esse mérito, que ele é único, que ele pode gerar identificação, como praticamente qualquer outro, mas você tem que pensar o seguinte, quando você escreve um livro, você como escritor, ninguém conhece o personagem melhor do que você. Você conhece o personagem, o seu leitor está conhecendo ele. E ele vai ser limitado em termos de percepção pelo que você conta do personagem. E à medida que o tempo passar, ele vai se esquecer mais e mais das nuances do seu personagem, a não ser que elas sejam relevantes para a história. Então, muitas vezes o autor ele não entende isso, ele deixa de pensar como leitor. É uma limitação que acho que na maioria das vezes se demora a superar. Sobre aquela coisa dos estereótipos negativos serem colocados muitas vezes como se fossem representativos, tem um autor muito bom que eu vou recomendar para vocês, que é o Ogan Kriat, acho que a pronúncia é essa mesmo, se eu não estou enganado. Ele é autor do livro Baronato de Shoah, que eu até quero falar um pouco sobre o gênero dele. E esse autor também tem um canal no YouTube, chama Tribo de Ogan. Podem seguir lá, que é interessante, que ele esbarra em alguns temas que eu vou falar aqui. E que eu já estou falando também, aliás.
Nesse livro, O Baronato de Shoah, ele é uma variação do steampunk. O que é o steampunk? Rapidamente, tecnologias a vapor na ficção científica, que vem ali em histórias que se passam normalmente do começo do século XIX até 1912. Tem outras variações, alguns que se colocam no futuro, tá, mas não vou entrar nessa questão, não. Estou colocando o que é normal dentro do gênero. E embora seja algo que, assim como o Cyberpunk supostamente diz ali combater o preconceito a minorias e tal, muitas vezes ele reforça os estereótipos. E é até bem complicado trabalhar nessa época sem apresentar o negro como escravo, como alguém foragido, enfim, como alguém que está fudido mesmo, com perdão da palavra, por causa do período histórico. Então, no caso desse livro do Hogan, o Baronato de Shoah, é o steampunk. Aliás, sempre que vocês pegarem um gênero que está assim, vamos supor, steampunk, cyberpunk, solarpunk, ao invés de steampunk, cyberpunk e solarpunk, ele trata da representatividade racial, principalmente negra ali, colocando, por exemplo, o negro no papel de destaque, dando valor às culturas afro e o que foi gerado delas depois da chamada diáspora, e sempre valorizando essas questões. Então você tem personagens ali femininas, negras, protagonizando histórias em que elas são exaltadas, elas podem ou não se passar na África, ou você tem histórias valorizando a luta contra o preconceito, esse tipo de coisa. Da mesma maneira ocorre no cyberpunk, no caso o cyberfunk. E é interessante notar que muitas vezes esses gêneros eles acabam sendo mais anárquicos do que originalmente eles pressupunham ser. Por exemplo, vou explicar. O cyberpunk, o punk ali, na palavra, é aquela revolta contra o sistema, né? Contra o establishment, aquela coisa toda. E isso, aos poucos, foi se perdendo com o tempo. Da mesma forma, aconteceu com o steampunk. No caso do steampunk e do cyberpunk, estou citando os dois, principalmente porque eu conheço um pouco melhor eles do que as outras variações, eles acabaram ganhando um viés mais anárquico. Ficou interessante como o cyberpunk e o steampunk costumavam ser, ou como deveriam continuar sendo. E acabaram se perdendo, viraram, por exemplo, um techno-thriller, alguma coisa assim, que é uma variação do cyberpunk. Na grande mídia, o mais próximo que a gente tem disso seria Mr. Robot, talvez, que é uma série muito boa de Nowpunk, mas que você pode colocar como techno-thriller também. No caso das personagens femininas, você encontra ali ficções científicas feministas e tal, e talvez essas nomenclaturas sejam justamente o que causam um certo tabu ali por parte não só de alguns escritores, mas do público consumidor. Por exemplo, você, ao escrever uma história de literatura fantástica, você supostamente está combatendo alguma coisa ali do lugar comum que é negativa para a sociedade. Afinal de contas, se você não fizer isso, o que você está fazendo é contar um conto de fadas para adultos, né? Não recrimino, mas estou dizendo em termos assim de autores que tentam agregar um valor a mais na história, algo filosófico, social, coisas assim. Essas nomenclaturas acabam afastando uma certa parcela do público que justamente tem um receio de encontrar uma literatura panfletária. É um problema que existe realmente. Então talvez se a gente não desse essas nomenclaturas, a gente não estaria pregando para os convertidos. Entende? Se você supostamente deveria aprender algo lendo,
E você, ao vender esse produto, porque a arte não deixa de ser um produto, no fim do dia é isso. Você, ao colocar uma nomenclatura ou um destaque, vamos dizer assim, pertinente a um tema que pode afastar o leitor, ele não vai se interessar por aquilo, não vai aprender e você não vai ter combatido nada. Nesse ponto eu sou um pouco crítico quanto a isso. Embora esteja gostando mais de ler atualmente, isso em termos de entretenimento, mais de ler steampunk e cyberpunk do que steampunk e cyberpunk. Fico me perguntando como seria se a gente evitasse essas nomenclaturas. Mas é suposição minha, isso, opinião pessoal. Falei também como que isso reflete na literatura erótica, como isso reflete na literatura fantástica e por que que isso ocorre. Nada mais é do que um desdobramento de consequência social. Normalmente, por consequência da escravidão, do colonialismo, aquela coisa toda, vamos dizer assim, as etnias que foram marginalizadas, bem como também os homossexuais, até mesmo as mulheres e os transexuais, a comunidade LGBT, que de um modo geral, eles demoraram a começar a aparecer no cenário literário, seja por preconceito de editoras, né, no passado, embora ainda exista isso, infelizmente, algo que precisa ser combatido, seja porque as questões sociais ali levaram essas pessoas a ter menos estudo durante um tempo e aí aparecerem menos. Porque você encontra exemplos no passado, igual, por exemplo, o Machado de Assis, que era negro, e eles esbranquiçavam ele nas representações porque isso podia afastar o público, e podia mesmo. Muita gente podia deixar de ler o cara por ele ser negro na época. Hoje em dia isso acontece bem menos, mas infelizmente acontece, é algo que tem que ser combatido também. E é isso. Eu acho que muitas obras poderiam começar a retratar essas minorias de uma forma não negativa. Por exemplo, os personagens gays na ficção científica quase sempre são o que o pessoal chama de personagem afetado, né? Ou então são colocados como secundários e costumeiramente como promíscuos. Você não tem um personagem ali que seja original mesmo, ele parece unidimensional. Da mesma forma as personagens femininas, por exemplo, a Tenente Ripley da franquia Alien, é uma personagem legal, carismática, mas ela é unidimensional. Ela é colocada como uma mulher sexy ali e fodona. Beleza, e ela é isso. Mesmo no 2, quando ela acorda depois de não lembro quantos anos, eram bem mais de 100, e aí até a filha dela já morreu, você não vê um grande conflito, você não vê ela lidando com aquilo. É quase que que pena, ela morreu. Pronto, 5 minutos depois aquilo já não tem a menor relevância para a personagem. Assim como nada praticamente tem relevância emocional para o desenvolvimento dela. Nesse ponto, até a protagonista de Exterminador do Futuro está melhor, embora também não seja uma personagem com grande desenvolvimento. A Sarah Connor ficou melhor ao longo dos anos. A franquia foi se renovando, foram aparecendo novos elementos e tal. E no 2 ela já tinha melhorado um pouco. Mas é isso, acho que muitas vezes o autor ele fica menos preocupado com o personagem do que deveria. Ele deveria se preocupar mais com a profundidade do que ele está retratando ali. E é isso, gente. Procurem, se você escreve, né, no caso, procure representar personagens que sejam diferentes do que você costuma fazer. Não só falando sobre
personagens negros, gays, mulheres ou o que for, mas aprofunde seus personagens. Faça personagens diferentes. No fundo, representatividade é isso. É você representar pessoas com as quais o seu leitor possa se identificar. Não é ser panfletário, não é isso. Você vai mostrar que você pode retratar diferentes personagens e ser um escritor mais completo. E você, leitor, com certeza vai apreciar isso de uma forma melhor. Tá bom? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Já devo falar de um outro tema. E vou deixar na descrição do vídeo alguns livros, os links para eles na Amazon, que apresentam uma dose interessante de representatividade em diferentes áreas, tá bom? Seja em literatura com personagens gays, com negros, com mulheres em posição de destaque, etc. Tá bom? Até o próximo vídeo, então.